Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu sou a professora Beatriz Celeste e esta é uma aula de Geografia para o primeiro ciclo da EJA. Hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre as formas de localização. Como você faz para se localizar nos lugares? Você tem facilidade de lembrar nomes de ruas e endereços? Na aula de hoje, vamos entender como as pessoas se localizavam antigamente e como elas fazem isso na atualidade. Não deixe de registrar a sua presença na aula de hoje. Sua presença é importante para a gente. Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo ali no canto da tela, beleza? Sobre a aula de hoje. O objetivo de aprendizagem é problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. O eixo temático é cultura e relações étnico-raciais. O objetivo específico é exemplificar formas de localização no espaço. Informações passadas e apresentações feitas, vamos começar. Como você faz para chegar até algum lugar diferente? Por exemplo, se alguém te convidar para ir a uma festa, mas essa festa for acontecer em uma cidade que você não conhece, como você faz para chegar até aquele local? Você procura na internet? Pede informações? Usa um mapa? Existem diversas formas de se localizar e chegar em algum lugar novo. Eu, particularmente, prefiro pedir informações sobre como chegar até os lugares. Até porque eu tenho dificuldades de gravar o nome das ruas pelas quais eu passo. Como você já sabe, toda rua tem um nome. E os nomes das ruas nos ajudam a localizar com maior facilidade os endereços. Antigamente, as pessoas usavam mapas de papel para conseguirem viajar entre os estados. Os caminhoneiros, por exemplo, antes de existirem os aplicativos de celular que usamos atualmente, que são os GPS, usavam mapas de papel para identificarem o melhor caminho para chegarem até o destino de sua entrega. Porém, atualmente, um caminhoneiro que vá fazer uma entrega em qualquer lugar do Brasil e até do exterior tem a facilidade de, a partir do celular ou até mesmo abrir um aplicativo que tem um GPS, tem alguns aparelhinhos que é um sistema de navegação via satélite para esses aplicativos. E aí, um satélite que fica orbitando o planeta manda informações para esses aparelhos. E aí, dá para saber até quais ruas tem engarrafamento. Muito mais fácil, não é mesmo? Mas você já pensou em como as pessoas que trabalhavam com serviços de entrega ou como motoristas faziam para se localizar, memorizar os endereços e não se perderem? Que tal, para entender isso melhor, assistirmos a um vídeo onde um taxista fala sobre a sua experiência com localização? Bora lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou taxista em Cariacica há 30 anos. E desses 30 anos, tiveram algumas dificuldades. Por exemplo, quando a gente começa uma profissão que é minha, que a gente roda as ruas, tem que saber nome, endereço, bairros, mudando cidade, às vezes estados, a gente se perde um pouco. Mas depois, com o tempo, você vai adquirindo na sua memória algumas ruas, alguns bairros, município às vezes. E o que acontece? No começo, você se perde um pouco. Você fica embaralhado, você entra numa rua, você tem que voltar porque não sabe se tem saída. A rua às vezes é perigosa. Só que com o tempo você começa, eu passo todo dia nessa rua. Um exemplo, eu passo na 101 todo dia. Aí eu vou começando a ver. Aqui é Itaenga, aqui é Nova Brasília, aqui já passa o município, já começa a ser Viana. Aí depois nós vamos entrando para os bairros. Aí a sua memória começa a captar aquele ramalzinho que tem. Aí você começa, essa rua aqui é Dominique, essa é Amélia Siqueira, essa aqui é a Avenida Expedito Garcia. E você vai. Aquilo ali vai aumentando, como se fosse um mapa na sua cabeça. Agora, nem todo mundo tem esse dom de pegar tudo. Às vezes a gente se perde, a gente esquece. Aí o que aconteceu? Foi passado os anos, esses 30 anos, olha bem, 30 anos é muito tempo. Aí veio o que? A tecnologia. Aí começaram a vir os GPS,
Aí depois, celulares. Com isso, foi facilitando a nossa vida. Por quê? Porque hoje você entra dentro de um carro ou até na rua. Você quer saber o endereço, quer saber a localização de alguém, você pede para ela te mandar ou então você procura. Você pega o celular, opa, rua tal, bairro tal, município tal. Aqui, te leva certinho. Só que nem todo mundo usa isso ainda. Tem gente que prefere se locomover ainda pela cabeça. Por exemplo, se você falar comigo assim, me leva em Cariacica, em tal bairro, tal rua, eu vou praticamente quase exato. Agora, se você vira pra mim e falar assim, rapaz, eu tenho que ir em Vila Velha, em bairro que a gente não anda muito, né? Às vezes fica 3, 4 meses sem ir, a gente já não grava. Aí eu sou obrigado a fazer o quê? Pedir o GPS e botar o endereço. Só que eu ponho aqui? Não. Eu só ponho na hora que eu estiver praticamente na rua, na hora que eu estiver dentro do bairro. Por quê? Porque até lá eu sei chegar. Aquele, opa, vira à direita, vira à esquerda, ande pra frente. Às vezes erra também, mas você dá uma volta que não é pra dar. Então a gente já vai mais ou menos certo para não ter erro e ficar menos provável você errar. E com tudo isso, nós vamos levando a profissão e vivendo com a tecnologia e sem a tecnologia. Mas ela veio para nos ajudar. Ok? Até a próxima! No vídeo, vocês puderam conhecer o taxista Jefferson. Ele trabalha há 30 anos como taxista no município de Cariacica. E ele falou um pouco sobre a sua experiência e como ele faz para se localizar. Muito interessante, não é? E aí, gostaram de conhecer como uma pessoa que trabalha com isso até hoje fazia para se localizar e memorizar o endereço dos nomes das ruas? Conhecer as histórias das pessoas é sempre uma forma interessante de aprender. Afinal, todo mundo tem muito que ensinar e compartilhar. Agora, vamos movimentar o pensamento. Vou apresentar algumas situações problema e vamos pensar em como resolver essas situações, ok? Primeira situação. Imaginem que Jorge está desempregado. Ele distribuiu o currículo por diversos lugares e pediu para amigos e familiares para também fazerem o mesmo. Então, um dia, ele recebe uma ligação de uma pessoa o convidando para uma entrevista de emprego. A pessoa que ligou passa para Jorge as informações básicas de localização, como o nome da cidade, do bairro, da rua e o número. Jorge ficou tão animado que acabou não pedindo nenhuma referência. Se imaginarmos que ele não tem acesso à internet para pesquisar o endereço, como ele pode fazer para chegar até esse local? Vou te dar um tempinho para pensar a respeito e já volto com algumas opções. E aí, conseguiu pensar em alguma coisa? Bom, pedir informações é sempre uma boa ideia, principalmente quando você não sabe bem onde está. Então, ele resolve pedir informações para as pessoas que ele conhece. E aí, pelo nome do bairro, ele recebe algumas indicações de qual ônibus pegar. E dentro do terminal, ele pergunta aos funcionários daquele lugar se eles sabem onde fica o endereço que ele procura. Um dos motoristas de ônibus o ajuda e mostra para Jorge qual é o ônibus que ele precisa. Jorge, então, desce logo no início da rua e vai analisando os números das casas e prédios no caminho, até finalmente encontrar o local de sua entrevista. Como ele não sabia ao certo o local, ele saiu de casa cedo e chegou na entrevista com antecedência. Ele conseguiu localizar o endereço graças à ajuda das pessoas para quem ele pediu informação. E também por ter tido atenção ao olhar os números das residências da rua onde era a sua entrevista. Se ele tivesse acesso à internet, seria mais rápido localizar esse endereço. Sabe por quê?
Isso porque hoje em dia os GPS, que são serviços de localização, estão cada vez mais atualizados. Com o uso de sites como o Google Maps e o Google Earth, você pode identificar endereços e até olhar como é a rua. Vou mostrar para vocês um exemplo. Agora, vamos fazer um passeio virtual pela Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos lá! Esse passeio será a partir do site Google Earth. Então, estudantes, vamos fazer um tour pela Universidade Federal do Espírito Santo. A gente não vai conseguir entrar para mostrar muitas partes através do GPS do Google, porque ele é um carro que passa tirando fotos, assim, para você conseguir ver a parte das ruas mesmo, mas nós vamos conseguir dar uma olhada no entorno, no que tem na frente. Primeira coisa, você abre o Google e escreve Google E-A-R-T-L, Google Earth, que é Google Terra em português. E aí, depois de escrever isso, vai aparecer um linkzinho. O primeiro link que aparecer, você clica nele. Quando você clicar, você vai ser redirecionado para uma outra tela. Google Earth, o globo terrestre mais detalhado do mundo. Descubra cidades pelo mundo. E aí você clica aqui em abrir o Google Earth. Quando você clica em abrir, ele demora um pouquinho para abrir, porque ele vai estar carregando as imagens do site do GPS, né, do satélite, na verdade, para o site. Então, esse tempinho que ele demora é baixando do satélite as imagens. Bom, baixou as imagens, ele chega na última pesquisa que você fez, e a última pesquisa que eu fiz foi exatamente a Universidade Federal do Espírito Santo. E nós estamos vendo as imagens de cima. O que tem na caixa d'água da UFES, Planetário de Vitória, a Lagoa, Departamento de Geologia, a Biblioteca, Superintendência, o Núcleo de Línguas. E aí aqui está mostrando várias partes da UFES. Quando você passa de ônibus em frente à universidade, normalmente você vai descer aqui, onde eu vou soltar o bonequinho. Aqui embaixo, no canto inferior direito, tem algumas opções. Se você pegar esse bonequinho aqui e jogar ele em um lugar que tem essa linhazinha azul, quer dizer que você consegue andar por esse espaço, como se você estivesse num carro. Você consegue ter a visão como se você estivesse na rua, em um carro nessa rua. E aqui fica o ponto em frente à Universidade Federal. Do outro lado da rua, se você atravessar essa ruazinha aqui, você chega ao Parque Pedra da Cebola. Ó, dá para ver aqui o mosaico da UFES. Já descemos no ponto aqui, vamos dar um pulinho lá dentro. Vou voltar para o GPS para poder pular mais rapidamente para a rua de dentro. Aqui. Tá carregando a imagem, pode demorar um pouquinho. Nós estávamos do lado de lá, entramos e estamos do lado de dentro da universidade. Os estudantes normalmente atravessam essa faixa e entram pela passarela. Aqui está o mosaico da UFES, que fica bem na frente. Andando um pouquinho mais, você consegue chegar ao Teatro Universitário, que fica também de frente para a rua. Ó, a fachada do Teatro Universitário. E vamos passear por outros lugares. Vamos lá. É mais rápido
voltar para mim, para eu poder ir para outro espaço para mostrar para vocês. Mas você fazendo isso na sua casa, é muito legal você ter a oportunidade de ir passeando como se você estivesse andando mesmo pela rua. É muito legal. Vamos conhecer a Lagoa da UFES? Dentro da Universidade Federal tem um lago. Eu particularmente nunca fui lá, mas é bem bonito, ó. Dá para ver pelas imagens e é bem famoso também. O carro do satélite, do GPS do Google passou pela ruazinha que é ao lado do lago e com isso nós conseguimos ter a vista de como é. É um espaço bem bonito, aqui ó, nesse canto, perto de onde está a pessoinha passando. Tem um espaço que é legal para prática de piqueniques e tal, então é um espaço bem bonito. Desse mesmo jeito que eu mostrei para vocês como chegar e como passear pela Universidade Federal do Espírito Santo, dá para você fazer isso com outros lugares. Por exemplo, eu quero conhecer as ruas de um outro país. Você joga aqui na lupinha do pesquisar, escreve o nome do lugar que você quer ir e aí você consegue ir. Eles têm aqui algumas opções, vistas imperdíveis. E você clica, por exemplo, Catedral de Milão. Cliquei, é fora do Brasil, é em Milão, na Itália, em um outro país, em um outro continente. Aí ele saiu, né, do Brasil, dá pra gente ver ele saindo e indo para um outro continente, para um outro pedaço. E aí, a partir desse simples movimento de clicar num outro endereço, eu já fui enviada para um outro lugar. E aí a gente está vendo aqui por cima como é a vista que o satélite está gerando. Por isso está girando, porque o satélite que fica circulando em volta do nosso planeta, que está mostrando como que é ao vivo. E aí, vamos descer aqui, em frente à Catedral de Milão. E esse é o nosso último percurso, tá? Depois disso, olha, vemos a praça cheia de pessoas tirando fotos. E a igreja, a catedral, é aqui, viu? Com esse aplicativo, com esse site, você consegue ir para qualquer lugar do mundo. Deixo vocês com a vista da catedral e encerro por aqui esse vídeo ensinando a usar o Google Earth. Legal, não é mesmo? Bom, vamos de curiosidades sobre o GPS. Vocês sabiam que o GPS foi inventado para o exército americano? Pois é, ele surgiu por volta dos anos 1960 e necessitava de dados captados via satélite. Na época, a internet não era como hoje em dia, e o sistema passou por diversas atualizações e melhorias até ser o que conhecemos hoje. Através do aparelho, se tornou possível identificar em tempo real as condições atmosféricas e o posicionamento de alguém. Atualmente, graças à internet, o GPS se tornou uma ferramenta disponível para todo e qualquer motorista, ou melhor, para qualquer pessoa. Você sabe chegar até a Universidade Federal do Espírito Santo? Ela fica na cidade de Vitória, no bairro Goiabeiras. Bom, saindo de Cariacica, existem algumas formas se você optar por ir de ônibus. Vou dar as instruções. Vamos ver qual das formas é mais fácil. Primeiro caminho. Você pega um ônibus que vai para o terminal de Carapina, que fica na Serra. Chegando lá, pega outro ônibus que passe na rodovia das Paneleiras. Então, é só pedir para descer em frente à UFES. Nessa imagem, vocês podem observar o percurso através de uma imagem criada pelo GPS do Google Maps. A segunda forma de chegar até a Universidade Federal do Espírito Santo é, saindo de Cariacica, é ir para um terminal de ônibus em Cariacica. Cariacica tem o terminal de Itacibá, o terminal de Campo Grande, o terminal de Jardim América. Todos esses têm linhas de ônibus que passam em frente à Universidade Federal do Espírito Santo. O terminal de São Torquato fica na cidade de Vila Velha.
e ele é o melhor que me atende, por ser mais rápido para chegar até ele. Eu moro em Cariacica, né? Então eu saio de Cariacica para ir até lá. Chegando lá, existem algumas opções de ônibus que vão para a cidade de Serra e que passam em frente à Universidade Federal do Espírito Santo. Então, as minhas instruções não foram muito detalhadas, não é mesmo? Mas como o ônibus passa em frente ao local, é melhor pedir ajuda para descer no ponto certo. E tentar você mesmo identificar alguns pontos de referência pelo caminho. Nessa imagem, vocês também observam o percurso a partir da imagem gerada pelo Google Maps. Chegou a hora da atividade. Vamos analisar os mapas que o GPS do Google Maps fez. Qual dos dois caminhos será o mais certo? Vamos analisar a quantidade de quilômetros que cada rota tem. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem isso. Depois de observar as rotas, pela quantidade de quilômetros, fica fácil identificar o caminho que passa por dentro da cidade de Vitória é o mais rápido do que o caminho que passa pela rodovia e pela cidade de Serra. Afinal, o percurso que passa por Vitória tem 14,5 quilômetros e o outro é mais longo, tem 31,5 quilômetros. Às vezes, acontece do caminho mais longo em distância se tornar de menor tempo, por conta de engarrafamentos que acontecem lá no centro da cidade em horários de pico. Chegou a hora da revisão. Não deixe de registrar a sua presença na aula de hoje, hein? Para isso, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no canto da tela. Vamos relembrar sobre o que falamos na aula de hoje. Hoje, a nossa aula falou sobre as formas de localização e sobre o GPS e os mapas. Nessa aula, também usamos o Google Earth e o Google Maps para localizar um endereço. E assim, entendemos que podemos pesquisar endereços e localizações usando a internet. Como desafio e atividade para fazer em casa, vou deixar uma proposta de vídeo. Faça um vídeo falando como você faria se precisasse ir a um local diferente que você não conhece. E explique pra gente qual ferramenta você usaria para se localizar. E mande pra gente essa informação, esse vídeo, pelo WhatsApp 27 99 661 0143. Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula de Geografia. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!